CBF prejudica o Palmeiras em primeira data marcada de jogo atrasado no Brasileirão, Palestrino. Isso vou falar pra vocês, é revoltante. Principalmente tem que ouvir de flamenguista que a CBF beneficia o Palmeiras nos jogos. É brincadeira, velho, é brincadeira. Felipe Anderson pode sair do Palmeiras? Rolou alguns boatos aí nesse final de semana e até ontem mesmo, na segunda-feira, dizendo que o atleta poderia deixar o Palmeiras por algum clube árabe. E eu trago para vocês informações sobre essa especulação que rolou na internet nesses últimos dias. E o futuro do zagueiro Bruno Fux parece ser cada vez mais verde e branco. E Lucas Evangelista conta como o Palmeiras está vivendo esses dias que antecedem o jogo de ida da Libertadores contra o River Plate. Meu querido Palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues e eu trago todos os dias aqui informações quentinhas sobre o nosso alviverde imponente. Então, se você não quiser perder absolutamente nada, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você vai ser notificado em primeira mão. E aproveita, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like porque ajuda muito no engajamento do canal. E aqueles que assistem a gente pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho do hypar, mano. Você não tá ligado como esse botão ajuda muito o nosso canal, beleza? Vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão nessa terça-feira. E vamos lá, Palestrino, vamos começar aqui mais uma vez, né? Falando sobre o confronto Palmeiras e River Plate e Palmeiras nessa próxima quarta-feira. Aê, Palmeiras, nossa, nós estamos aqui que eu não consigo nem dormir por causa desse confronto, não vejo a hora da gente chegar e fazer um belo de um jogo pra cima desses argentinos, pelo menos assim a gente espera. E olha só quem tá projetando e dizendo como que o Palmeiras tem vivido esses dias que antecedem esse jogo contra o River Plate. Nessa próxima quarta-feira, dia 17, para quem tá boiando, às 21h30, o Palmeiras entra em campo lá no Monumental de Núñez para enfrentar o River Plate pelas quartas de final em busca do tão sonhado tetracampeonato da Libertadores. O duelo reacende uma rivalidade marcada por capítulos épicos. Em 1999, vitória do Palmeiras por 3-0 no Palestra Itália, depois de revés por 1-0 lá na Argentina. E em 2020, um 3-0 histórico em Buenos Aires, que abriu um caminho para mais um título alviverde. Agora vai ser a terceira vez que os gigantes medem forças em mata-mata da competição mais prestigiada do continente. No elenco, o clima é de decisão. Lucas Evangelista, este que está na sua tela, destaque na vitória contra o Internacional pelo Brasileirão, revelou que a preparação é vivida como uma verdadeira contagem regressiva para 5 finais. Inspirado pelas palavras do goleiro Everton, o grupo entendeu que o momento exige renúncia, foco total e espírito de sacrifício. Cada jogo é uma final e vamos lutar até o fim para fazer história, disse o meio-campista aqui em entrevista coletiva. Lucas Evangelista ainda ressaltou, Palestrino, como a Libertadores tem algo a mais para o Palmeiras. Um torneio no qual o clube parece se transformar, jogando com intensidade única, nas palavras do jogador. Sobre a pressão de jogar no Monumental com mais de 80 mil torcedores argentinos empurrando o River Plate, o camisa 25 foi firme em suas palavras. Trata-se de um privilégio estar em campo em noites como essa, uma oportunidade que muitos sonham em viver. E é com essa mentalidade que o Verdão vai para a Argentina, respeitando o adversário, sim, mas confiante de que pode escrever mais um capítulo glorioso em sua história continental. Quero saber o que vocês pensam sobre essa repercussão da entrevista coletiva do Lucas Evangelista, ele que fez uma boa partida contra o Internacional, conseguiu até deixar o golzinho dele anotado, e tem mais. Para quem tá achando que o Andreas Pereira vai ser titular nesse jogo contra o River Plate, tem muitas fontes confiáveis na internet dizendo que o Andreas será banco de reservas.
tanto pela boa partida, né, e a sequência que o Lucas Evangelista vem tendo, e também porque parece que o Andreas Pereira ainda não está 100% fisicamente. Então, o meio-campista Lucas Evangelista deve ser o titular nessa próxima quarta-feira à noite, nesse jogo decisivo contra o River Plate. Quero saber muito a sua opinião sobre o assunto, quero saber se você também está ansioso que nem eu. Usa aí o espaço para comentários e aproveite também para projetar esse Palmeiras nesse próximo jogo. Seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, quero falar bem brevemente com vocês sobre o futuro deste zagueiro que está na sua tela. A novela sobre o Bruno Fux, Palestrino, pode estar perto de um desfecho positivo para o Palmeiras. Após a vitória contra o Internacional, o auxiliar João Martins rasgou elogios ao zagueiro de 26 anos, destacando sua experiência internacional, adaptação rápida ao grupo do Palmeiras e a importância que ele trouxe ao elenco alviverde neste ano de 2025. Embora não tenha cravado a permanência do zagueiro, ficou muito claro que tanto ele, João Martins e também o Abel Ferreira aprovam a continuidade do defensor no Palmeiras. Nos bastidores, a diretoria do Verdão já sinaliza que deve efetivar a compra dele, tá? O valor está fixado em 4,5 milhões de dólares, o que hoje dá cerca de 24 milhões de reais. O zagueiro é considerado um reforço de qualidade e ainda jovem. Fux pode não ser titular absoluto do Palmeiras, mas já conquistou o espaço e tende a ser parte do futuro do Verdão nos próximos anos. Quero saber se vocês são de acordo. A compra do Bruno Fux, eu não tenho do que reclamar. Para mim, toda vez que entrou, se mostrou um zagueiro seguro. Bem diferente do Mikael, que eu tenho aí as minhas inseguranças em relação a esse zagueiro. Já o Bruno aqui, toda vez que entrou, demonstrou segurança e tem excelente passe na saída de bola, tá? Um zagueiro muito importante para o Palmeiras e o Verdão deve efetivar essa compra no final do ano. E vamos falar aí de algumas especulações que rolaram na internet nesses últimos dias e eu quero já deixar cravado para vocês, para quem escutou essa conversa por aí, deixando muito claro, Palestrino, que o Felipe Anderson ele vai permanecer vestindo a camisa do Palmeiras. Após alguns rumores que ligavam o atacante a uma possível transferência para o futebol da Arábia Saudita, o próprio jogador deixou muito claro seu desejo de permanecer no Palmeiras. Houve algumas sondagens, segundo o jornalista Jorge Nicola, mas nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Palmeiras. E o assunto, Palestrino, sequer foi tratado internamente, já que o camisa 11 não tem dúvidas sobre o seu futuro. Depois de um início de adaptação bem difícil no Palmeiras em 2024, Felipe Anderson enfim deslanchou em 2025. Hoje ele é titular absoluto e vive fase de protagonismo e começa a justificar a expectativa criada em torno da sua contratação no ano passado. Abel Ferreira tem confiado no jogador, que vem correspondendo com atuações decisivas e cada vez mais entrosado com o esquema tático alviverde. Com um contrato válido até dezembro de 2027, Felipe Anderson reforçou que o seu foco está em construir uma trajetória sólida no futebol brasileiro e marcar o seu nome na história do Palmeiras. Para a torcida alviverde, fica aí a certeza de que, em meio a assédios e especulações, o atacante escolheu permanecer aí com o seu caminho de fidelidade ao projeto do Palmeiras e segue firme na briga pelos títulos da temporada. Quero saber se você ouviu esse rumor e essa especulação que houve aí nessa última segunda-feira e também no final de semana, que dava conta aí de que o Felipe Anderson poderia sair do Palmeiras, com informações aí também do Jorge Nicola e outros jornalistas dos quais eu também confio. Posso deixar aqui para vocês cravado de que o atleta permanece no Palmeiras. E seria, vou falar para você, né? Seria uma facada no peito saber que o Felipe Anderson ia sair agora, justo nesse momento que ele tem se firmado. Vocês viram o passe que ele deu pro Vitor Roque? Né? Ele desviou toda a atenção da zaga do Internacional com os olhos dele e deu aquele passe de lado nojento, hein? Nojento no bom sentido, pro Vitor Roque deixar ele cara a cara com o goleiro e acabar fazendo o gol aí alviverde contra o Internacional.
tá se fixando o Felipe Anderson. A gente precisa ter paciência com o atleta, tudo indica que ele vai ser titular e receber cada vez mais minutagens nesse elenco do Palmeiras. Fico muito feliz e contente dele permanecer no Verdão e essas especulações não passarem de meros rumores que aconteceu na internet. E vamos falar do assunto principal desse vídeo, Palestrino, que eu vou falar pra você, hein, meu? É duro essas coisas que acontecem aí. O Palmeiras, pra mim, vai ser muito prejudicado com essa decisão da CBF, só que não adianta a gente ficar aqui esperneando, né? Porque a princípio o Palmeiras, ó, já deu o ok para essa informação que eu vou passar para vocês. CBF divulgou nesses últimos dias a data do jogo atrasado entre Palmeiras e Juventude pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida, Palestrino, foi adiada, assim como outras 4 na mesma semana, por conta das viagens aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O jogo acontecerá no dia 11 de outubro, prestou atenção nessa data? Às 19 horas, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Essa próxima data FIFA que vai ter está marcado para ocorrer entre os dias 6 a 14 de outubro. Portanto, você já sabe muito bem o que pode acontecer. O professor Abel Ferreira pode ter diversos desfalques para o confronto. Ao exemplo aí do paraguaio Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Piquerez, Martínez, Andreas Pereira e Flaco Lopes. E correndo por fora, quem sabe até o Vitor Roque pode ser testado pelo Ancelotti pela seleção brasileira. Todos esses que eu citei devem ter suas convocações nas rodadas finais das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Segundo a apuração do portal Nosso Palestra, o Palmeiras foi consultado sobre essa data. Porém, por conta do calendário apertado, não há outra janela para a realização da partida contra o Juventude. E aqui eu tenho um detalhe que eu quero falar para vocês. Eu não entendo como é que funciona essa marcação de jogos que foram adiados no Campeonato Brasileiro. Mas assim, na minha opinião, né, bem com o pezinho no chão aqui, humildemente falando, pô, essa data podia ser marcada para um dia que tá tendo o jogo da Copa do Brasil, não? Palmeiras poderia jogar, já que não participa da Copa do Brasil, poderia colocar o jogo contra o Juventude no mesmo dia que tá rolando a rodada aí, as finais dessa Copa, né? Mas aí marcaram para esta data FIFA, o que pode prejudicar demais o Palmeiras no torneio. Mas eu não sei como é que são os regimentos internos da CBF em relação a isso. Eu não sei se pode ter jogo do Campeonato Brasileiro em mesma data que rola a Copa do Brasil, já que as duas competições são regidas pela CBF. Eu não sei se isso é possível, mas cara, eu não vejo problema nenhum se o Palmeiras pudesse jogar em um dia que tá rolando Copa do Brasil, tá? Só para sanar esses jogos atrasados. Não vou ficar fazendo a minha crítica aqui a respeito disso, até porque eu não sei, como eu disse, o regimento da CBF. Mas uma coisa eu sei, essa data marcada aí bem no meio de data FIFA vai ser legal pra gente que aqui traz conteúdo pra vocês, mas pra Sociedade Esportiva Palmeiras vai ser horrível, porque a gente pode ter muitos jogadores, aliás, os principais jogadores desfalcando o Palmeiras contra o Juventude. O Palmeiras ainda tem outro jogo atrasado, quero deixar isso claro para vocês, e não foi marcado ainda pela CBF. Esse compromisso que ainda vai ser marcado vai ser o jogo contra o Santos, que foi adiado lá da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta da viagem de volta ao Brasil após a disputa das quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes. O mais difícil disso tudo é ter que aguentar alguns caras aí, torcedores rivais, principalmente flamenguistas, dizendo que o Palmeiras sempre é ajudado pela CBF. É brincadeira, velho. Tem que ficar aguentando essas coisas, ó. Enche os pacová da gente. Quero ver se vai aparecer algum flamenguista que vai falar que o Palmeiras está sendo beneficiado com essa marcação desse jogo atrasado em meio a uma data FIFA. Certamente vai prejudicar o Palmeiras e a gente vai entrar muito desfalcado. Embora o time do Juventude seja um time chato, principalmente jogando na sua casa, é verdade, o Palmeiras tem o benefício de jogar no Allianz Parque, mas mesmo assim pode ser que jogue sem os seus principais jogadores. É isso que eu queria passar para vocês, quero saber muito a opinião de vocês, usa aqui o espaço para comentários, traga aí a visão de vocês, se vocês acham que de fato o Palmeiras vai ser prejudicado ou não. E assim, cara, o que rola também nos bastidores é que a dona Leila já deu ok, né? Pro Samir Chaud aqui, ó, tá tudo certo, já que a data
tá muito apertado nesse ano, marca aí nesse dia de data FIFA, né? É isso que entristece na diretoria do Palmeiras. Tem muitos acertos, acertou agora com a chegada do Andrés Pereira, a gente elogiou aqui no canal, mas eu acho que esse trabalho de bastidor, tanto da diretoria do Palmeiras quanto o Anderson Barros e tudo mais, eu acho que a Leila ela fica devendo muito em defender os interesses do Palmeiras, principalmente frente à CBF. Enfim, é o que eu acho, quero saber muito o que vocês acham. Usa aí o espaço para comentários sobre mais essa que a CBF apronta para cima da gente. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui essa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão, nesta terça-feira. Sendo muito grato a todos vocês pela audiência no canal e pedindo sempre aí que você verifique a sua inscrição. Caso você seja novo por aqui e assistiu esse vídeo até agora, se inscreve aí, Palestrino, não te custa nada. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e não esquece de apertar o botãozinho do hypar, assim você ajuda muito o nosso trabalho. Vou indo nessa que o Papai do Céu deu uma excelente terça-feira, né? Um término dessa terça-feira a todos vocês. Eu volto no próximo vídeo quando aparecer notícia do Palmeiras e avante palestra.